Eu já estou vivo. Eu tenho que queria te dar um beijo. Eu vou visualizar? É, pra entrar com o Tomé. Transmitir. Cadê? Entrei. Perfeito. Estamos? Acho que estamos já, os Tudo dois na bem, tela. Tá muito bom. tudo bem. Tá me escutando bem? Eu estou, você está me escutando? Também, também. Acho que A luz está nós boa, hein? temos alguns minutos aí para o horário oficial ainda, né? 4 minutos. 4 minutos. É. Acho que está perfeito O Brigante a imagem. entrou. O Brigante já está aí. Acho que, por enquanto, eu vi o Brigante. Eu tinha visto O Paulo Zampieri entrou, Paulo Brigante. Loureiro. É, Márcia, Paulo. Brigante, não, Márcia. Tem o... Bravo, ragazzi. Vamos lá. Vamos Temos aguardar. 3 minutinhos. Pegar uma aguinha enquanto Eu não já começa. peguei aqui. Uhum. Já tem alguém mandando coraçãozinho aí. Paulo. Ah, o Beto entrou. Betarella entrou. Vamos pelo horário da Vivo. Aqui eu estou com 20 e 28. Aqui também. Atendeu muito hoje? Entendi. É. Entendi. Eu Hoje não quis até. Tem bastante gente. E você? Uhum. E Hoje você? não. Hoje eu atendi pouco. Fiquei mais de um dia de feriado, quase. Acho que é mais um minutinho a gente começa. A gente marcou 20h30, né? Vamos Seremos ser ingleses. pontualíssimos. Vamos ser Ingleses. pontualíssimos. É. Chegou. Vamos lá. Vamos apertar o botão da partida. Bom, inicialmente, queria dar boa noite ao Ricardo, com quem eu já estou conversando, para iniciar o nosso bate-papo sobre Agora José, baseado no poema do Drummond. Quero também eu agradecer
ao Brigante Albetarello, do Movimento Interdisciplinar de Psicossomática, onde eu participei de algumas poucas reuniões e que me convidou a desenvolver esse bate-papo com o Dr. Ricardo Marum. Antes de começar, eu gostaria, então, de me apresentar, e depois eu diria, Ricardo, para você se apresentar também, para saberem quem somos e o que fazemos, né? Perfeito. Eu sou José Tomé, eu sou psiquiatra, psicoterapeuta da linha psicodinâmica há alguns bons anos. Nos últimos 20 anos, eu vim me dedicando, em função de atividades institucionais que eu tenho, com a Mundial de Psiquiatria, com a Cátedra da Unesco de Bioética, Rede Ibero-Americana de Ecobioética, no trabalho relacionado a crises e desastres. Nesse campo existe um grupo internacional ao qual eu pertenço, que a sede é em Buenos Aires, na Argentina, na Universidade de El Salvador, onde, pelo desenvolvimento dos trabalhos do Dr. Monte Benacar, que foi quem iniciou isso, lá no final dos anos 90, passou a desenvolver esse doutorado internacional nesse tema, que tem alguns representantes aqui do Brasil e outros de outras partes do mundo, e que nós tratamos sobre esse tema de crises e desastres com o nome O Disruptivo. Eu vou, em seguida, apresentar isso um pouco para vocês. Eu sei que o primeiro encontro com o Brigante Albetarello foi mais uma discussão, diria, filosófica, existencial, do que estamos vivendo nessa pandemia, e ficou um pouco o encargo para mim e para o Ricardo de tratar mais os aspectos, digamos, clínicos, emocionais, que esses desdobramentos existenciais estão provocando no homem, tanto do ponto de vista da saúde mental, como aí do ponto de vista somático. Então, essa é uma introdução inicial, mas aí eu pediria para o Dr. Ricardo Marum se apresentar e para aí a gente iniciar esse nosso bate-papo. Eu sou endocrinologista, e tive uma formação toda em endocrinologia do desenvolvimento, a princípio na área acadêmica, né? Sempre gostei do tema de crescimento, distúrbios de crescimento e puberdade, mas conheci primeiramente o Sérgio Betarello, e começamos a fazer um trabalho em tratamento de distúrbios do comportamento alimentar em equipe interdisciplinar. Aí tive o prazer de ser apresentado também para o Carlos Brigante. Agradeço aí o convite dos dois, não só agora de participar desse evento, mas de ter, durante muitos anos, acompanhado os eventos do MIP, que continuam que são sensacionais, onde eu aprendi muito. Né? Em relação ao tema atual, eu acho que a gente vive uma situação assim, de engenharia social e política do caos. Né? Existe uma realidade, uma realidade perceptiva e uma narrativa, aliás, múltiplas narrativas. E é somente semelhante. No Brasil, acho que nós nunca vivemos nenhuma situação parecida, mas no Ocidente, sim. Algo que possa ser comparado a isso é a dinâmica do terrorismo.
o terrorismo sempre acontece como um agente invisível, imprevisível, gerando muita insegurança, e a situação agora, a crise sanitária do coronavírus, nos coloca também diante de um fato real, de uma pandemia, mas com narrativas tão contraditórias que levam a uma espécie de dissonância cognitiva. Ora se fala uma coisa, ora se fala outra, a gente não sabe mais em que acreditar ou acreditar, e isso gera uma insegurança muito grande, que vai nos levar a esse tema, então, de resposta ao estresse, modos adaptativos, que vamos comentar a seguir. Então, queria que, Tomé, você, então, apresentasse um pouquinho mais das questões aí psicológicas e do seu conhecimento a respeito. Então, Ricardo, eu acho que foi muito feliz o nome que o Brigante e o Bertarello deram a esse nosso encontro. E agora, José? O poema do Drummond, acho que o Brigante e o Bertarello já falaram na primeira entrevista, ele fala do desamparo desencadeado em função do sentimento de abandono, de desesperança que os Josés, ou que a humanidade vive. E, infelizmente, nesse momento, esse tema, o nome se torna feliz, porque traz exatamente a descrição do que nós estamos vivendo. O poema fala o tempo inteiro da desesperança perante a incerteza. E incerteza é exatamente o que essa pandemia nos trouxe. Existe uma incerteza existencial, né? Que é o meu amanhã, o que eu vou fazer, o que eu desejo, o que pode acontecer ou não acontecer. E existe uma outra incerteza, e isso entra nesse campo do disruptivo, que é quando a realidade interna, o entorno, nos coloca diante de uma situação de uma forma abrupta, violenta, sem que nós dessemos permissão dela acontecer, e isto vai afetar o nosso psiquismo. Esse tipo de incerteza, dentro do nosso campo de trabalho, se chama incerteza por disrupção. Esse nome foi dado pela doutora Andrea Altman, que faz parte desse grupo internacional, em que ela destacou a incerteza por disrupção da incerteza existencial. O que é essa incerteza? Por exemplo, nós não sabemos, na realidade, de onde, como tudo isso se originou, como, quando isso terminará. Na realidade, sobre Covid-19, coronavírus, nós continuamos a não saber. Temos a esperança de uma vacina que pode resolver esta cepa do coronavírus ou não. Podemos ter recidivas ou não dessa pandemia. Então, este amanhã, em relação à pandemia, continua a estar dentro de uma caixa preta. Nós temos hoje, em função do tempo que isto vem acontecendo, a partir de dezembro na China, janeiro em diante nos demais países do mundo, algum conhecimento da fisiopatologia pelo que se foi estudando em cima do que aquilo, no início, era unicamente um grave problema pulmonar. Hoje nós sabemos que não é bem assim. Por isso que existem modalidades de tratamento. Nossa discussão não é essas modalidades de tratamento, mas sim a gente entender que
esta situação de incerteza por disrupção nos leva a viver numa situação permanente de um estresse. No início, um estresse agudo. O exemplo que eu costumo dar, quer dizer, nós somos permanentemente um elástico esticado. E que, com o passar do tempo, para que a gente se mantenha com reações, ainda com algumas defesas egóicas a esse estresse, esse elástico vai se distendendo cada vez mais e desenvolvendo aquilo que nós chamamos a ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento dinâmico. Ela é a língua inglesa tem a expressão I have butterflies in my stomach. Quer dizer, é algo que borbulha. Então, com isso eu quero dar uma característica à ansiedade, porque eu vou diferenciar a ansiedade de angústia. A ansiedade, ela é borbulhante. Eu posso ter ansiedade para coisas boas e posso ter ansiedade para coisas más. No momento, quer dizer, a pandemia, ela nos colocou diante de uma situação do não saber, né? E nos leva o tempo inteiro na percepção de que nós não temos o menor controle sobre o nosso destino. Nós não sabemos o nosso destino. Lógico que o tempo inteiro, toda a filosofia, desde os tempos mais antigos, veio discutindo essa questão do homem. Porém, a vivência disso ao vive a cores, sem querer fazer analogia à emissora, faz com que eu viva permanentemente pensando na finitude, porque ela está presente. Se eu sair de casa, eu posso morrer, porque eu posso ficar doente. Se eu sou grupo de risco, mais ainda. Então, com isso, eu estou querendo dizer o quê? Esse estresse, que no momento era agudo, pelo tempo, nós já temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quer dizer, isto vai para uma cronicidade. Talvez agora, enquanto você aproveitar, deixa que você falou sobre o estresse novamente, a gente falar bastante. Vamos falar bastante. Mas como nós temos aí a proposta psicossomática, acho interessante, Tomé, a gente falar um pouquinho sobre a somática, né? Sobre o corpo. Sim. O que é o estresse, quais são os mecanismos adaptativos, né? Em primeiro lugar, existe um órgão central chamado hipotálamo, que é um órgão neurológico. Na verdade, nós somos seres formados por aproximadamente 10 trilhões de células. Essas células precisam se organizam em tecidos e depois em órgãos. E nós temos sistemas de comunicação para organizar todas essas células numa ação conjunta e reagir ao desafio ao equilíbrio, que é chamado homeostase. Manter sempre um certo equilíbrio para que nós possamos continuar a vida, né? O hipotálamo, então, existem dois sistemas de comunicação, talvez três. Um sistema neurológico que funciona por impulsos elétricos de milissegundos, muito rápido. O cérebro e o sistema nervoso periférico. E o sistema hormonal, que funciona através de um órgão, classicamente, liberando uma substância química na circulação, e essa substância vai atingir um órgão-alvo, se ligar a um receptor e promover uma ação. E aí, então, já não são mais milissegundos, são minutos, horas, dias e até meses, por exemplo, no caso do ciclo menstrual. Dentro desse sistema, agora, a explicação do estresse em si obriga a gente a reconectar o sistema neuronal ao sistema endócrino, porque não existe uma separação real entre eles. Então, existem algumas instâncias no cérebro bastante primitivas, que são
comuns aos mamíferos, as respostas são parecidas. Quando a gente se encontra, primeiro, esse sistema, que é o sistema hipotálamo, hipófise, adrenal, porque todo mundo conhece, quase todo mundo fala, olha, o cortisol, meu cortisol está alto porque eu estou estressado, ou então, que adrenalina, isso me deu adrenalina. Então, existe um certo conhecimento popular, um aparente conhecimento sobre, pelo menos, o cortisol. Então, é preciso deixar claro que ele tem, primeiro, esse sistema tem uma ação que é fisiológica, porque alguns segundos antes da gente acordar, a gente tem um pico de cortisol. Esse cortisol vai baixando, então, um ritmo de um dia circadiano. Às 4 da tarde ele está mais ou menos pela metade, e à meia-noite ele está zero. Então, e ele cumpre uma função de distribuição, entre outras, distribuição energética entre as refeições, mobilização de energia e tudo mais. Então, é absolutamente fisiológico. Aí, mediante alguns estresses físicos, esse sistema vai ser mobilizado de uma forma, por exemplo, uma perda muito grande de sangue vai mobilizar. O hipotálamo vai liberar um hormônio chamado CRF. O CRF vai até a hipófise, uma glândula que está conectada para um sistema vascular ao hipotálamo. A hipófise vai liberar um outro hormônio chamado ACTH, que vai finalmente estimular duas glândulas que ficam uma de cada lado em cima dos rins, chamadas suprarrenais, e as suprarrenais vão produzir cortisol. E, além disso, vai haver uma mobilização do sistema nervoso autônomo, locos cerúleos no cérebro, ativando um sistema de acordamento cerebral e uma liberação também pela suprarrenal de noradrenalina, adrenalina. Isso vai acontecer, vai fazer o que com o corpo? Né? Seja o estresse psicológico ou físico, antecipatório ou não, nós vamos ter reações adaptativas que vão nos preparar para esse estresse. Então, você vai ter o coração batendo mais rápido, uma redistribuição da circulação para principalmente músculos, né? As vísceras perdem sistema circulatório, eventualmente a respiração é acelerada, né? O cortisol mobiliza, faz produzir açúcar, neoglicogênios, que chama no fígado, redistribui. Então, uma carga rápida de energia para dar conta de uma ação. É a famosa reação. As pupilas se dilatam, a tua atenção aumenta muito, fica extremamente atento. Então, é uma resposta adaptativa muito favorável agudamente. Ela nos prepara para luta ou fuga, né? Então, por enquanto, são esses, rapidamente, essa ideia que eu queria dar para todos a respeito desse eixo. O eixo hipotálamo, hipófise, adrenais. Né? Mas isso é bom, mas até que ponto a gente consegue manter essa resposta por muito tempo e até que ponto ela começa a provocar danos ao organismo, né? Ela se torna desadaptativa. Então, Ricardo, aí, acho que depois da sua brilhante explicação desse funcionamento para a homeostase, em que nós convivemos com a ansiedade, essa ansiedade borbulhante, e que permite que nós encontremos saídas, né, ao que estamos vivendo, no tempo, quando isto se cronifica, toda esta liberação neuroendócrina vai desenvolver um movimento inverso. Isso que antes é dinâmico, as nossas defesas egóicas passam a não mais dar conta, daí o desequilíbrio, né? A falta a quebra dessa homeostase. Vão surgir mecanismos neuroendócrinos e psíquicos
que vão tender a tirar esse borbulhar, essa agitação, e trazer a nossa energia, a nossa dinâmica, inclusive nossa dinâmica mental, para um estado mais inorgânico. E isto é o que a gente vai entender como angústia. Então, angústia é diferente de ansiedade. Ansiedade tem esses dois aspectos, um positivo e um que vai gerar um movimento contrário, onde ele vai promover o aparecimento da angústia. A ansiedade é aquela bola que as pessoas referem. Estou com uma falta de ar, tem uma bola aqui na minha garganta, tem uma bola no estômago. São queixas que as pessoas referem normalmente. E a angústia é diferente. A angústia fala, eu tenho um peso aqui no peito que parece que eu vou me sufocar. O ar não entra. Eu estou me sentindo para baixo. Eu não consigo ver luz no final do túnel. Resumindo, né? Então, a angústia é um sentimento de agonia e a ansiedade não. Então, aqui tem uma linha divisória do ponto de vista emocional. Por que eu estou dizendo isto? Porque quando nós estamos estudando esse campo que fala do adoecimento por fatos da realidade que, de uma forma não consensual do nosso psiquismo, isto nos invade, então, eu tenho algo de fora que me ataca, isto vai gerar o que nós chamamos uma vivência traumatogênica. Por que traumatogênica? Porque algumas pessoas vão passar por isso, vão viver isso e vão sair, né? Eu diria 80%, 85% entra, se desestabiliza, depois de 4, 5, 6 semanas, 2 semanas, se reorganiza. Isso é naquele conceito que hoje está sendo revisto, que é chamado de transtorno de estresse pós-traumático, né? Mas que a gente está revendo tudo isso. E esta vivência traumatogênica, para uma outra parte de pessoas que já tem uma predisposição emocional em uma estabilidade instável. É como se eu tivesse estável em cima, me equilibrando em cima de uma tábua com uma bola embaixo, né? Eu chamo de estabilidade instável. Essas pessoas vão ser afetadas, ou do ponto de vista somático, ou do ponto de vista psíquico. Do ponto de vista somático, então, podem desenvolver, se nós formos analisar, já nesta situação de pandemia, é que, infelizmente, os dados aqui no Brasil não estão podendo ser avaliados nesse sentido, mas fora estão sendo, o número de infartos, o número de problemas de acidentes vasculares cerebrais que não estão relacionados com Covid, mas que têm uma origem emocional, pela predisposição. E esta porcentagem pode desenvolver aquilo que nós chamamos de vivência traumática. Por quê? Porque vai desenvolver um trauma, e o trauma baseado em um evento da realidade. Não é o trauma psíquico do Freud. Não é o trauma da minha fantasia. É um trauma que eu fui afetado por algo que eu não esperava e que ou desregulou ou desmoronou temporária ou permanentemente minha vida. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Por isso que eu iniciei falando, olha, nós estamos numa fase que estamos saindo do agudo, da vivência do estresse, para ir para o crônico. Em termos de saúde mental, lógico que no momento o grande problema é o tratamento da Covid-19. Mas, paralelamente, nessa altura, existe um outro fator muito importante, que é a nossa saúde mental, que está correndo junto. Antes, eu diria, era uma linha paralela mais distante.
nós víamos, nos solidarizávamos, enfim. Agora não, porque já tem consequências, já tem muito tempo em cima disso. E o ser humano, ele nasceu para ser protegido. E, infelizmente, quer dizer, no nosso país, o que eu acho assim aterrorizador para nós, cidadãos, o desrespeito dos políticos de A a Z, do partido que você bem entender, nos colocando numa situação desta incerteza política, no momento que existe essa incerteza na saúde pública muito séria. Quer dizer, é um desrespeito que você falou no início das diferentes narrativas, né? Nós aqui temos 5 a 10 narrativas por dia diferentes para interpretar o que está acontecendo, por esses que se dizem nossos gestores, né? São simplesmente políticos fazendo uma politicagem para o interesse deles em cima da pandemia. E isto é criminoso com a população e conosco. Nós somos a população. E estamos adoecendo, sim. Sim. Desculpa. Não, imagina, eu só queria te interromper um pouquinho para entrar falando sobre essas. Eu acho que as narrativas contraditórias, elas, claro, no Brasil nós estamos mais expostas a elas, mas é um fenômeno meio que mundial. Estamos expostas, mas eu acho que em todos os lugares, né? Para começar, também tem um outro fenômeno que parece um pouco assim do bombeiro incendiário, né? Eu não consigo entender por que todo o país onde chegou o coronavírus, né, o discurso político, até o discurso médico, começou como: não, isso é uma simples gripe, isso não é nada. A própria Organização Mundial de Saúde. A própria Organização Mundial da Saúde colocou essa questão. Nós já sabíamos aproximadamente o que havia acontecido na China, mas o discurso inicial, por exemplo, na Itália era esse: não vamos fechar, não precisa fechar, isso nós vamos resolver. Então, é como se houvesse uma espécie de ordem para incendiar. Primeiro deixa espalhar, e depois nós aparecemos como os salvadores. Então, o bombeiro que coloca fogo para depois socorrer e apagar o fogo. Essa acho que é uma narrativa mais ou menos internacional, não é só brasileira. Aqui está todo mundo reclamando que nós não fechamos no carnaval, né? Deveríamos ter fechado no carnaval. Quer dizer, começa a narrativa, aqui começa, né? Que nós já sabíamos disso no carnaval e nada foi feito. Nada foi feito. Foi feito depois, segundo alguns em São Paulo, até de uma forma precoce no início, não que não tivesse que ser feito, porque ninguém sabe, ao mesmo tempo, né? Existem várias narrativas, várias condutas, mas isso em relação a uma gestão da pandemia. Mas o que ocorre é que, paralelo à gestão dessa pandemia, existe um outro fator que é esquizofrenizante. Não são duplas mensagens, são polimensagens que nós recebemos. E é um momento em que começou a desenvolver esta angústia, que é um sentimento primitivo do ser humano, ou o mais primitivo, eu diria. Só para a gente entender, quando a gente se refere a essa angústia em termos de psiquismo, nós estamos nos referindo à angústia daquele bebê que nasce sem ser nada, desconectado do mundo, em que, se ele não é socorrido, se não tem uma maternagem feita de alguma forma, ele não sobrevive. Então, quando ele tem qualquer necessidade, dor, fome, sede, frio, calor, ele chora. Se não chega, ele entra para um choro agônico, que representa esse sentimento de angústia que a gente chama angústia de aniquilamento. Por quê? Não me socorre, eu vou morrer.
Então, quer dizer, o ser humano, se ele não se desenvolve dentro do que nós entendemos na teoria Winnicottiana, quer dizer, do suporte, da mãe suficientemente boa, do handling, do holding, ele não vai sobreviver. Agora, no momento que a população precisa de um amparo institucional do Estado, o Estado é essa mãe, seria a mãe suficientemente boa, o Estado enlouquece, cada hora de uma forma. Hoje põe, tira rodízio, põe feriado, tira feriado, não, vem, lockdown. Enfim, eu estou dando exemplo só para a gente entender o quanto existe esse desgoverno que nos leva a esta situação mais para a depressão, para uma parte da população. Agora, a nossa população é grande. 15% mas eu acho que muito grande. Eu acho que é importante também a gente enaltecer e relembrar aquilo mesmo que você colocou, que eu acho que a maior parte das pessoas está passando e vai passar por essa situação traumática, e aí é tanto a questão do desenvolvimento, né, psíquico e físico, né, vai permitir uma resposta onde nós podemos sofrer por algum tempo, mas vamos sair da situação. É o que se chama estresse pós-traumático. Alguns poucos vão entrar no estresse pós-traumático, ou você prefere um outro nome, né? Eu prefiro não gosta desse nome. Isso é só para o estresse. Existem as outras patologias. Existem todas as outras patologias de ansiedade, né? Mas, angústia, né? Mas existe uma questão importante aí também, que é a base genética, né? Eu acho que a gente também nasce com um potencial e um sistema todo, uma capacidade de organização que vai depender das experiências do ambiente, como você mesmo falou, primeira infância, a mãe suficientemente boa, o holding handling e a formação de um self, né? Que o Winnicott falava de um verdadeiro self. Ou então, nós vamos formar um falso self com uma série de consequências e uma tendência maior talvez a disrupção, né? Mas do ponto de vista físico, é importante lembrar, eu falei de algumas estruturas, né? Falei do hipotálamo, mas o primeiro sistema cerebral primitivo que entra em ação quando a gente recebe alguma informação de perigo é a amígdala, né? A amígdala é como se fosse um órgão de sensor, ele recebe a percepção, sente. Amígdalas não aquelas que os otorrinos examinam, mas amígdalas cerebrais. Né? É bom diferenciar bem. Vamos diferenciar bem. Então, as amígdalas promovem um alerta, ela vai agir junto com o hipocampo, que é uma região, vamos resumir como uma hipocampo que se parece com um cavalo marinho, tem uma forma, né, de cavalo marinho, e vai ter a ação de formação de uma memória, ajuda a transformar memórias imediatas em memórias definitivas, né? Só que, por enquanto, nós estamos falando, e o hipocampo vai atuar sobre o hipotálamo, que eu já tinha falado antes, ajudando a regular essa liberação de CRH, que é o hormônio que estimula a hipófise, e, por sua vez, a hipófise produz um hormônio que vai estimular a suprarrenal e produzir cortisol, junto com a resposta simpática, adrenalina, atenção, despertar. Mas nós não falamos ainda numa estrutura que eu acho que é compensatória e organizativa, que é o córtex pré-frontal, a região do cérebro já é então, que é muito desenvolvida nos seres humanos, né, que nos diferencia demais dos animais, e que onde a gente vai poder encontrar uma série de diferenças genéticas e até epigenéticas, né, do controle dos genes, e que na maior parte das pessoas vai nos dar condição de organizar. É função executiva, organização, pensamento, realização.
Então, se a gente ficasse apenas ligado às reações de alarme que a amígdala promove, a gente ficaria desorganizado e não agiria, porque esse sistema todo é um sistema adaptativo que faz um certo sentido e que nos ajuda, né? Então, o córtex pré-frontal ajuda, então, a regular, a modular esse sistema de alarme das amígdalas, e aí nós podemos ter uma ação, né? Uma ação que vai nos aliviar dessas tensões, né? Mas o que você está falando é que chega um certo momento que todos esses mecanismos vão acabar ficando desadaptados. Acho que outras regiões também, além dessas que eu citei, vão entrando em ação, e os órgãos, todos esses órgãos vão sendo submetidos a um limite, né? Em relação a essa, por exemplo, em relação à depressão, ou a pessoa vai entrar em depressão, ou vai ter um mecanismo de desmembramento do ego, né? Uma ruptura, não sei como você chama aí. O que acontece, Ricardo, é que você colocou de uma forma muito clara como em condições normais de temperatura e pressão, diríamos assim, como tudo deve funcionar, né? Agora, quando nós entramos nesse momento disruptivo, porque temos que entender o seguinte, a pandemia, todos nós, ela trouxe uma vivência anormal nas nossas vidas. Nós não estamos habituados a largar tudo, a deixar o trabalho, alguns trabalham, enfim, mas uma parte da população não trabalha. Você tem que se isolar em distanciamento social, você se isola de filhos, de parentes, de pais, porque você tem que diminuir a possibilidade de contaminação. Enfim, tudo isso traz uma situação de anormalidade, uma normalidade social, uma anormalidade política, uma normalidade econômica e uma normalidade, evidentemente, de saúde ou saúde pública. Como as condições normais de temperatura e pressão deixam de existir e começa a existir essa condução para um estado inorgânico que a angústia provoca, nós vamos passar a desenvolver quadros depressivos. Só que depressão, ela tem várias faces, melhor dizendo, tem fases e faces. A depressão não é só aquele quadro que eu fico parado, inanimado, esperando, olhando para o teto. Não é isso. A depressão tem uma faceta com transtornos hipocondríacos, transtornos fóbicos, transtornos obsessivos compulsivos, drogadição, tudo isso são faces da depressão. A depressão não é só eu paralisado. Então, esse descontrole que você disse nessa fragmentação, nessa figura que você criou da nossa mente, ela realmente passa a viver essa... Não é mais a desestabilização que a ansiedade ou o estresse provoca. Por isso que eu diferencio transtorno de estresse pós-traumático das patologias por disrupção. Porque uma coisa é eu estar desestabilizado pelo estresse. Outra coisa é eu estar desorganizado pela angústia. Porque desorganização já entra na desorganização psíquica. E a desestabilização, aquela homeostase que você se referiu no início, ela só balança, mas não desmorona. E aqui desmorona. E um tempo prolongado da exposição a esse tipo de evento disruptivo leva a população a viver essa situação que está ligada à finitude, está ligado ao luto, está ligado à perda. Porque todos nós estamos perdendo com isso. Quando nós entramos nessa incerteza por disrupção,
porque nós não sabemos como será esse amanhã, e aqui eu não estou querendo trazer nenhuma ideia apocalíptica, deixo claro, eu estou simplesmente localizando como que nós estamos passando por isso. Se eu não tiver uma noção clara de como eu estou passando por isso, eu vou passar a banalizar. O que é banalizar? Eu nego isso que eu estou vivendo. E quando eu entro na negação, eu estou desenvolvendo um outro quadro emocional. Então, nós temos que nos entender que quanto mais eu puder ter uma noção clara, eu desenvolver um enfrentamento ao que eu estou vivendo, eu vou criar, é um termo que o Beniacar criou, uma imunidade psíquica. A vacina que nós queremos é imunidade física contra o Covid-19. E a imunidade psíquica, eu poder criar defesas egóicas através da atuação de todo esse sistema neuroendócrino simultaneamente, evidentemente, eu não estou mente e cérebro, eles são unidades bionívocas, eles são indissociáveis, né? Esse momento em que eu passo a olhar esta realidade e entender o que está me dando medo, por que eu acordo apavorado? Eu conversei hoje com um amigo, falei, hoje acordei com coriza e um pouco de tosse. Já liguei para o meu médico, falei, calma, é só coriza, pinga, rinossoro, vai passar. Por quê? Porque nós estamos com medo. E o medo está aí. Agora, o medo da pandemia, lógico que eu tenho que ter. Ela mata. Agora... Sim, que bom. Esse outro medo... Que bom que você começou... Ei? Pois não, pode falar, continua. E esse outro medo que vem junto, que é o meu desamparo, o meu abandono, é isso que eu digo que nós estamos duplamente com duas pandemias. Uma pandemia de saúde pública e uma pandemia que os nossos governantes criam desse caos político deles e que nós somos reféns. Não? Sim, foi bom que você começou a falar de uma solução, né? Porque eu acho que, e agora, José, nós temos que também comentar algumas soluções e quais os limites e tudo mais, porque acho que nós vamos sair dessa, podemos sair dessa, né? E agora, comentando um pouquinho, o tempo todo, a preocupação, então, com os cuidados físicos agora, né? Eu acho que o que ocorre com muita gente numa situação física de confinamento, quem já estava acostumado a fazer esporte, por exemplo, vamos pensar um pouquinho, já que nós temos que a reação, pelo menos ao estresse agudo, é um preparo para a atividade física, né? E a alimentação também, acho que é um tema importante, né? Para a gente manter a saúde. Então, vou começar um pouquinho pela alimentação. Eu acho que é muito fácil, né? E aqui acho que talvez a gente esclareça muito mais quais são esses limites genéticos, quais são os limites comportamentais, do que a gente já conseguiu até agora ou não. Mas eu acho que, do ponto de vista alimentar, bem antes do coronavírus, sempre foi assim. Se a gente quiser explicar como é que as relações de fome e saciedade se dão dentro da gente, como esses mecanismos biopsíquicos funcionam, a gente pode criar uma alegoria. É como se dentro de nós vivesse em contínuo combate um lutador de sumô, que come, quer comer, e um lutador de Kung Fu, um Bruce Lee, que é disciplinado, que é organizado, que está super magrinho e musculoso. Então, cada vez, com isso eu estou representando certos mecanismos que existem de fome e saciedade. Quem é que vai ganhar a luta? Quando a gente já comeu relativamente bem e, de repente, aparece aquela vontade, estamos falando de compulsão, ou não, uma vontade de comer um pouco mais, de beber um pouco mais.
um chocolate, um bis, alguma coisa assim. E aí é fácil, vamos dizer, para o endocrinologista falar, segura, não compra, você não vai comer. Mas, geneticamente, e aí o vai comer é o lutador de sumô. Come, 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 vai ficar... e não vai comer é o rígido, a disciplina do Bruce Lee. Assim, quem vai ganhar essa batalha depende, claro, até certo ponto, de decisões pessoais, de hábitos criados anteriormente, mas geneticamente, quem pode desequilibrar essa balança são as regras. Então, você pode ter um juiz, a partir do momento zero, que aí é a genética, que aumenta muito mais a possibilidade do lutador de sumô ganhar. De você não aguentar, vai lá e pega e come a caixa inteira de bis. Ou você pode estar geneticamente construído para que a disciplina ganhe. 2/3 da população do mundo está mais construída com mecanismos que favorecem o lutador de sumô ganhar. Porque diante de um ambiente obesogênico, né, que já é uma outra epidemia que a gente vive, né? Então, de qualquer modo, a gente tem que se organizar para manter uns ciclos normais de vida, mesmo em confinamento, e tentar criar. Eu vejo gente melhorando a alimentação, porque tem medo justamente da obesidade, da hipertensão, do diabetes, sabendo que eles são fatores de risco para o SARS-CoV-2, para coronavírus, e outras pessoas realmente não conseguindo segurar o lutador de sumô. Então, comendo... Você está dando... nós estamos dizendo, olha, existem dentro desse caos possibilidades, né, de se organizar. Agora, esta possibilidade, que acho que até é a última estrofe do poema do E Agora José, é quando o José vai marchar, e ele marcha, ele vai para frente. Mesmo com todas as perdas, todos os desenganos, na sequência do poema, no final ele marcha, né? Que é isso que você está dizendo. Nós sabemos que nós vamos sair disso. Eu tenho que sair com método, eu tenho que sair com organização. Você deu o exemplo de atividade física, a questão alimentar, que são básicas durante esse período, né, aspas, de parada. Agora, eu acho que tudo isso é fundamental, mas, de um ponto de vista emocional, se eu estiver emocionalmente bem, eu consigo fazer tudo isso que você está dizendo. Mas, antes disso, se eu consigo também manter um hábito, por exemplo, prática de esporte, mesmo de algum modo. Aliás, tem uma subpopulação aí que já está viciada em endorfinas, né? Que pratica muito esporte, por exemplo, ciclistas. A gente vê que eles não pararam, eles continuam saindo, andando de bicicleta. Quem está adaptado já a isso, continua, ele não vai perder. O que nós estamos também alertando aqui é o pedaço da população que vai ficar mais entregue a esse outro estado, em que a saúde mental está afetada. Porque aqueles que estão saudáveis, ótimo. Então, explica para a gente um pouquinho como é que se adquire a imunidade psicológica. Por exemplo, o que a gente pode fazer? Essa imunidade psíquica, eu tenho que reconhecer o meu agressor. Quando eu estou falando da política, dos políticos, não é simplesmente para criticar os políticos, porque isso não precisa. Eu estou falando no sentido da gente reconhecer o que é tóxico para nós. O quanto é tóxico eu passar o dia vendo notícias que vão mudar da manhã até a última edição, até a edição da madrugada. Isso me enlouquece de alguma forma.
E eu vou perdendo a minha capacidade de me discernir na realidade, saber o que é bom para mim, o que não é bom para mim. Você está dizendo da pessoa que sabe o que é bom para ela na alimentação, no esporte, na atividade. Ótimo. Esse é aquele que, em condições normais de temperatura e pressão, pela genética, pela sua estrutura psíquica, que ele consegue. Agora, o que eu estou observando, e não eu, né, por dados que chegam, é que existe uma parte da população que fica desorientada, que está vivendo um caos nisso, que ignora, que não faz isolamento quando tem que fazer, que não usa máscara. Agora, tudo isso tem como figura de fundo um elemento desorganizador, que são polimensagens. Eu me lembro que, quando o Brigant estava falando, ele falou que o Freud, nos seus estudos, colocou o polimorfismo da perversão no ser humano. Né? Que, na sua natureza, o homem é a criatura que não deu muito certo. Né? Uhum. E dentro dessa condição de perversão, os nossos sentimentos heteroagressivos e autoagressivos, eles estão muito presentes. E quando surge esse caos devido a esse evento disruptivo, por isso que hoje isso é um campo à parte, o campo do disruptivo, ele causa patologias diferentes. Então, a alerta é isso, eu tenho que reconhecer o que me adoece para eu poder desenvolver a resiliência. Porque isso que você disse, eu posso entender como resiliência. A minha capacidade de sobreviver em cima de eventos adversos. Eu vou criar normas, vou buscar tal. Então, desenvolvo a minha resiliência. Sim. Mas eu estou aqui fazendo ressonância a uma pergunta, né, que nos foi feita. Será que existem alguns exercícios mentais que, com certeza, os exercícios físicos a gente precisa, de algum jeito, fazer, desenvolver? Uns dias a gente está mais afim, outro dia não está, isso é normal. A comida, um dia a gente consegue seguir, outros dias a gente escapa. Agora, exercícios mentais, você é a favor para que a gente também desenvolva? Para evitar a angústia, essas questões disruptivas? Eu acho que o exercício mental primordial é, primeiro, eu reconhecer em que realidade eu estou vivendo. Quais são os referenciais dessa realidade? E como ela está me afetando? Eu tenho que ter essa noção crítica e autocrítica. Isso vai me dar uma orientação do meu eu, do meu ego. Como eu Perfeito, entendi. Eu acho que nós temos que... Sim, acho que a gente tem que ficar um pouquinho atento ao tempo, porque nós estamos chegando aí a quase uma hora. Então, minutinhos. Uns 2, 3 minutinhos. Então, só para encerrar, né? A gente achou que 40 minutos daria, né? Não dá. Não dá. Não, então, só para encerrar, quer dizer, eu tenho que me reconhecer na realidade que eu estou vivendo, eu tenho que me localizar nesse caos, dar nome a isso, me mapear para eu não me perder. Isto cria uma imunidade em mim. Eu tenho que saber o que é tóxico para mim. Eu dei estes exemplos. Notícias, eu saber como todas essas ideias paradoxas que surgem, ou condutas, me afetam e vão tendendo a me imobilizar. E eu tenho que sair disto. Eu, particularmente, também acho, para encerrar também, que apesar da ciência ter sido questionada, trazida ao limite, nós percebemos o quanto existe a influência social sobre a ciência. Acho que nós estamos chegando próximos a uma situação melhor, onde já é possível tratar precocemente. Eu acredito na diminuição daquela primeira fase, remédios que diminuem a carga viral. Isso vai trazer uma